Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um curso de Direito Empresarial na segunda fase da OAB. Meu nome é Eduardo, trabalho aqui com a professora Elizabeth, professor Surrell, há alguns anos no Damásio. Estamos aqui para auxiliá-los nessa jornada aí, até a prova da OAB, que será no início de maio, perfeito? Estamos aí caminhando para a metade do curso e já conseguimos aí, dentro das atividades exercidas aqui, elaborar uma ação de obrigação de não fazer, já fizemos uma ação renovatória e, por último, aí, no gabarito anterior, um bloco de questões, o primeiro de vocês. Hoje estamos aqui para exercitar no exercício número 4 do sistema e, antes de iniciarmos a correção do exercício, interessante mencionar aqui, torcer e continuar frisando para vocês, elaborarem os exercícios, continuar exercitando, praticando, que é o que você vai encontrar na hora da prova, certo? São 4 questões e uma peça, essa é a única certeza que a gente tem, que você vai encontrar ali na prova em maio, da GV. Então, sugiro que você também baixe as últimas provas da FGV, você aprenda e visualize como eles efetuam a correção, o que eles exigem no espelho da prova, tanto das questões quanto das peças. Certo? É importantíssimo isso, porque é o que você vai encontrar ali no dia. Então você tem que saber o que o examinador ele procura e ele exige, para você saber o que você vai colocar, certo? Muitas práticas exercidas no dia a dia, às vezes não são exigidas ou até são vistas como tidas como erradas ali no momento da prova. Então é importante a gente saber o que o examinador está procurando, o que ele quer, para a gente colocar isso na hora da prova também e evitar qualquer tipo depois de problema, de algum tipo de recurso para obter o resultado pretendido. Perfeito? A gente tem que ser um pouquinho mais direto, específico nesse momento, né? Porque a gente tem que agradar, aí, entre aspas, o examinador. Perfeito? Vamos aqui então para o exercício número 4 do sistema de vocês, correção no gabarito. Vamos para o enunciado aqui então. A marca Frio Gostoso, referente a uma marca de geladeira e freezer, foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, por Ludmila há 2 anos. Guilherme Rodolfo, titular da marca Frio Gostoso, do ramo de atividade de congeladores, ficou sabendo, por um fornecedor, que a marca de Ludmila está sendo usada no mercado e que foi regularmente registrada pelo INPI. Guilherme Rodolfo entendeu que, no caso, haveria desrespeito à marca de sua propriedade, ainda mais porque o INPI não publicou o pedido de registro da marca de Ludmila, o que impediu, a impugnação administrativa por Guilherme Rodolfo. Sabendo disso, Guilherme Rodolfo procura seu escritório para mover uma ação a fim de obter a nulidade do registro do INPI e colocar fim na exploração da marca Frio Gostoso por Ludmila. Em face dessa situação hipotética, elabore uma peça devidamente fundamentada para proteger os direitos de Guilherme Rodolfo. Perfeito? Então, após a leitura enuncial aqui do enunciado, vamos ler novamente e grifar as partes mais importantes. Mas, a princípio, aqui, no final do enunciado, eles já trouxeram até informação de que peça que você deveria ingressar aqui, qual medida, né? Que seria uma ação de nulidade. Perfeito? Mas a gente vai ler novamente o enunciado e vai grifar aqui o que pode ser útil para a gente elaborar o esqueleto da nossa peça. Lembrando que para o esqueleto da nossa peça, o que é necessário? Identificar o endereçamento, certo? Qual o juízo vai ser competente, comarca, estado. O nome das partes, quem deve figurar como autor, como réu, agravante, agravado, aí vai depender da medida, né? O nome da peça, a fundamentação legal dessa peça, os fatos, o mérito recursal, que é o recheio da nossa peça ali, quais são os artigos de lei, o que vai embasar o nosso futuro pedido, né? E aí você vai concluir o seu esqueleto com os pedidos. O ideal seria sempre de forma completa, porque como você não vai ter tempo de fazer um rascunho na hora da sua peça, esse esqueleto acaba se passando por um rascunho, né? Para servir de uma cola ali, para você não esquecer de nada na hora de passar a limpo. Perfeito? Vamos fazer a segunda leitura do enunciado e grifar aqui o que a gente acha importante para começar a elaborar o nosso esqueleto. Então vamos lá. A marca Frio Gostoso, referente a uma marca de geladeira e freezer,
foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, por Ludmilla há 2 anos. Guilherme Rodolfo, ele é titular da marca Frio Gostoso do ramo de atividade de congeladores. E ele ficou sabendo por um fornecedor que a marca de Ludmilla está sendo usada no mercado e que foi regularmente registrada no INPI. Guilherme Rodolfo, ele entendeu que no caso haveria desrespeito à marca de sua propriedade, ainda mais porque o INPI não publicou o pedido de registro da marca de Ludmilla, o que impediu, né, uma impugnação na esfera administrativa por Guilherme Rodolfo. Sabendo disso, Guilherme Rodolfo procura seu escritório para mover uma ação a fim de obter a nulidade do registro de marca INPI e colocar um fim na exploração da marca Frio Gostoso por Ludmilla. O que é engraçado aqui, que é importante ver nesse enunciado? Primeiro, isso quase todas as peças vai acontecer. Quando ele traz informação que Guilherme Rodolfo procura seu escritório, certo? Esse é o autor. É o cliente que te procura para ingressar com a medida judicial cabível. Perfeito? Então já identificamos aqui que Guilherme Rodolfo vai ser o autor da ação. E o réu, a ré no caso aqui, Ludmilla, e a Ludmilla, né, porque volta a informação aqui de que ela conseguiu o registro dessa marca há 2 anos, e o INPI também deve figurar no polo passivo da nossa ação, porque ele é um instituto, a autarquia federal, que concede esse registro. Então ele também deve estar no processo para responder por um erro ou para justificar por que houve a concessão desse registro de marca. Perfeito? Aqui também, ele trouxe a informação que ele te procura para mover uma ação a fim de obter a nulidade do registro do INPI. Certo? Então ele está trazendo a informação de que ele quer que você entre com uma ação de nulidade do registro da marca. Perfeito? No mérito, outra coisa importante que tem na nossa peça. O Guilherme Rodolfo ele fala que o INPI ele não publicou aquele registro. Então você não teve a possibilidade, está aqui, ó, o INPI não publicou o registro do pedido e impediu a impugnação na esfera administrativa de Rodolfo, tendo em vista que ele já possuía essa marca. Ele poderia ter resolvido isso na esfera administrativa, Ludmilla não teria nem conseguido a marca e hoje não estaria causando esses prejuízos para o Guilherme Rodolfo, para o seu cliente. Perfeito? Então vamos seguir aqui para começar a elaborar o esqueleto da nossa peça. Então, como bem detalhado e como bem indicado no enunciado, é uma ação de nulidade de marca. E aqui a gente vai pedir a liminar também. Por que a gente vai pedir a liminar? Porque aquela marca ela já está sendo utilizada no mercado. Então, se ela não for afastada, se não for proibida de ser utilizada, ela vai continuar trazendo prejuízos para o seu cliente. Imagina se aquela marca, que é da mesma marca do seu cliente, for uma marca com baixa qualidade, que não entrega os produtos. Imagina nas mídias sociais hoje em dia, qualquer tipo de reclamação, não reclame aqui contra a marca, são prejuízos gigantes, que você não pode correr esse risco. Então você pede já de uma liminar para afastar o uso da marca em todo o território nacional até uma decisão final do juízo. Perfeito? Seguindo aqui então com o endereçamento da nossa peça. Por o INPI ser obrigado a figurar no polo passivo da nossa ação e por ele ser uma autarquia federal, certo? A justiça competente é a Justiça Federal. Então, sempre de forma completa aqui você vai colocar Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da Vara Civil da Seção Judiciária do Estado de... Você não sabe o estado que a empresa figura, mas você pode citar o Rio de Janeiro, porque é sede do INPI. Perfeito? E aí vai indicar aqui no endereçamento por que você está endereçando para aquele lugar. Fundamentação legal, artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Perfeito? Seguindo, quais são as partes aqui da nossa peça? O autor é o cliente que te procura. Aqui está como autora, mas é autor, né? Que é o cliente que te procura para ingressar com a medida judicial cabível, com a ação de nulidade, que é o Guilherme Rodolfo. E aí você vai precisar qualificá-lo de forma completa. É a primeira vez que ele está entrando no processo, uma petição inicial. Então aqui você vai colocar empresário individual, nome, com
CNPJ, endereço para recebimento de intimação eletrônico, sede da empresa, tudo, qualificação completa. E como réus, Ludmila e INPI, isso é importantíssimo, gente. O INPI, a Autarquia Federal, deve configurar também no polo passivo da nossa ação aqui, certo? Ele vai responder por isso também. Nossa petição inicial, qual é? Bom, nós já vimos anteriormente, tanto no enunciado como alguns slides anteriores, que é uma ação de nulidade de marca com pedido de liminar, certo? Essa é a nossa ação. E aonde está prevista, qual é o fundamento legal da nossa peça aqui? Artigo 173, e seguintes da Lei 9279 de 96, perfeito? Ela que vai justificar aqui o nosso pedido de nulidade. E aí entra os breves relatos dos fatos. Então você vai contar o problema com as suas palavras, sem inventar informação nenhuma, parafraseando ali, né? E seguindo uma ordem cronológica. Então, sem inventar muita informação e sem perder muito tempo também. São praticamente pontos dados aí, 010, 020, que a FGV atribui a esse item dos fatos. E aí vem o mérito, que é o recheio da nossa peça, é a parte principal aqui. Você vai falar que o registro de Ludmila é nulo. Por que que é nulo? Pois não houve a publicação em desatendimento dos requisitos necessários para registrar a marca nos termos do artigo 158 da Lei 9279 de 96. Certo? Até no enunciado da nossa peça, esse foi das alegações ali do Guilherme Rodolfo. Não houve a publicação. Seu cliente não teve a possibilidade de, na esfera administrativa, discutir essa situação. Ele só teve a possibilidade agora aqui na esfera judicial. E por conta disso, como houve a concessão da marca, já tem grandes prejuízos aí para o seu cliente. E é por isso também que no mérito, além dessa parte principal de pedir a nulidade da marca, porque não houve a publicação ali, você vai pedir uma liminar para afastar aquele uso, aquela marca do mercado, certo? Para não continuar trazendo prejuízos para a sua empresa, para o seu cliente, na verdade. Então, aqui também abre um outro subitem para facilitar a visualização do examinador e puxa lá, ó, da liminar. Vamos lá, da liminar. E aí você vai fazer a apresentação dos requisitos para a concessão da liminar, nos termos do artigo 209, parágrafo 1º da Lei 9279 de 96. E aí você vai ter que demonstrar a fumaça do bom direito e o perigo da demora aqui, né? Então você vai ter que mostrar que se não houver uma decisão aí liminar, eles vão continuar utilizando aquela marca no mercado e vai te trazer prejuízos, tanto financeiros quanto a imagem da marca. E aí você pode falar também que, por ser uma decisão facilmente reversível, né, que essa liminar poderia ser concedida a fim de assegurar aí todo o direito do seu cliente, perfeito? E aqui trouxemos uma dica importante. Não jogue simplesmente o artigo no corpo da sua peça. É necessário que você desenvolva um raciocínio jurídico, que você demonstre como você chegou naquela ideia, naquele resultado, né? Então você vai criar pelo menos 4 parágrafos. O primeiro deles, uma introdução, contando o seu problema em si, né? Qual que é o enunciado. O segundo, um artigo de lei que possa resolver aquela situação. O terceiro, você vai linkar o artigo de lei com o caso concreto. E, por fim, um parágrafo de conclusão para terminar ali e concluir o seu raciocínio jurídico. Então, na dica aqui está nessa forma. No mérito, sugerimos que aborde sobre os artigos mencionados, relacionando os artigos ao caso concreto, que é o que chamamos de subsunção dos fatos à norma. Primeiro, faça uma breve introdução do tema abordado, depois o artigo de lei e a aplicação no caso concreto, né? E, para terminar, um parágrafo de conclusão, podendo utilizar algumas dessas expressões, como deste modo, portanto, assim, resta claro, aí vai do estilo, do jeito de cada um. Perfeito? E por fim, aqui os pedidos da nossa peça, da nossa ação aqui de nulidade. Por ter um pedido liminar, esse deve ser o primeiro a ser feito, certo? Então, o pedido de concessão da liminar para o fim de suspensão dos efeitos do registro e uso da marca em todo o território nacional. Perfeito? Depois do nosso pedido liminar, você vai pedir para confirmar essa liminar, que é o nosso pedido principal, que é a procedência do pedido da autora e a declaração da nulidade da marca, confirmando a liminar já concedida no processo. Perfeito?
Seguindo, esse pedido de citação aqui, requerimento de citação dos réus para apresentar a defesa no prazo de 60 dias. Perfeito? E aqui tem o importante aqui, foge um pouco do prazo comum de uma contestação, né? Prazo de 60 dias, e existe um artigo de lei específico para isso. E outra coisa interessante, a FGV, ela cobra que você indique esse artigo de lei toda vez que tiver no seu pedido algum artigo que fundamente, que justifica aquele pedido especial. Perfeito? Então, como a gente colocou aqui no pedido, o requerimento de citação dos réus para apresentar a defesa em 60 dias, e aqui, ó, fundamentação legal, a justificativa, com base no artigo 175, parágrafo 1º da Lei 9279 de 96. Os outros pedidos também aqui seguem a mesma linha. Condenação em custas e honorários de sucumbência, com base no artigo 82, parágrafo 2º e 85 do CPC. Vai informar o endereço para recebimento de intimação, com base também em artigo de lei, tem previsão legal para isso, então não podemos deixar de informar. Artigo 77, inciso 5 do CPC. E aqui outra atenção especial, gente, produção de provas. Antigamente a FGV aceitava o pedido genérico de provas, aquele protesto, provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. Hoje em dia, eles pedem para você especificar pelo menos uma, ou seja, a mais importante delas. No caso aqui, você vai pedir para juntar, né, especialmente, né, pelo documento de concessão do registro da sua marca. Então, você vai mostrar que você já tem aquele direito daquele uso daquela marca em todo o território nacional. Perfeito? Pode fazer o pedido genérico, mas você também protesta por essa especial. E segue com o valor dado à causa aqui. Então, dá à causa o valor de... Você não tem ideia de que valor vai atribuir, então não invente informações. E é interessante aqui deixar entre parênteses que você vai escrever o valor da causa também por extenso. E aí termina a sua peça com termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Certo? Então essa aqui foi a nossa ação de nulidade, exercício número 4 aqui do gabarito do sistema de vocês. Importante todos agora praticarem bastante, desenvolver os exercícios, seja do sistema, seja do livro da Beth, seja baixar as provas anteriores da FGV e praticar, porque o momento agora é isso, é prática, é exercício, é repetição, que é o que você vai encontrar na hora da prova, perfeito? E criar aquela familiaridade com o código para te auxiliar aí a procurar mais rápido a resposta da sua questão ou da peça no momento da prova, perfeito? Então desejo a todos aí uma ótima sequência de curso, e um abraço a todos, bons estudos, até mais.